A cidade de São Paulo é conhecida pelo trabalho, pelo trânsito, pela correria, mas tem também uma vida cultural intensa. Monumento das Bandeiras, Museu do Ipiranga, Avenida Paulista, Mercado Municipal. São lugares bastante conhecidos da capital paulistana. Os pontos turísticos da Terra da Garoa e um pouco da cultura que ela oferece são os temas do nosso programa de hoje. É o terceiro da série São Paulo. Está no ar, Antenados. O Antenados está no ar e o assunto de hoje são os pontos turísticos de São Paulo. Aqui com a gente, o historiador Kleber Dias e os convidados Camila, a Andressa, a Mariana, a Pamela, o Jonathan e o Maurício. Eu vou começar então primeiro com vocês. Quais pontos turísticos de São Paulo vocês já conhecem, já foram visitar? O Teatro Municipal, Clássico. Galeria do Rock. Ali no centro de São Paulo tem uns pontos turísticos muito bonitos, infelizmente não muito bem preservados, mas acho que o centro de São Paulo em si já é um ponto turístico bem legal. É só você explorar mais por ali. E muitos dos pontos turísticos aqui que o próprio pessoal falou, nunca foram frequentados pelos próprios paulistanos. Por exemplo, o MASP, o próprio Museu do Ipiranga. Por que você acha que isso acontece? Mesmo estando próximo, as pessoas não vão? É tudo por interesse, né? Vamos supor, eu coloco no cinema saindo um filme Homem de Ferro. E eu coloco lá no Museu do Ipiranga, a gente vai falar sobre Dom Pedro I. Eu acho que é um pouco complicado. É difícil o pessoal conseguir enxergar, conciliar esses marcos, esses símbolos da nossa história com nossa vida hoje em dia. Hoje em dia a gente vive um imediatismo. Todo mundo quer uma coisa na hora. Pensar em coisas no passado que vai ter uma influência no nosso presente é muito difícil. Para vocês, por que acontece isso? As pessoas têm pontos turísticos próximos a elas, de fácil acesso, mas não vão? Primeiramente, acho que falta de tempo é um negócio assim que atrapalha bastante. Porque, que nem ele falou, às vezes a pessoa prefere ir num cinema, é um negócio que já é mais acessível muitas vezes. O shopping está ali do lado, o cinema é mais legal que o museu. E segundo que eu acho assim, você estando na cidade de São Paulo, você não vai se interessar tanto, porque você já vive aqui, né? Se você vai para outros lugares, se você vai, sei lá, para Curitiba, você vai querer conhecer o Jardim Botânico, o Ópera de Arame, porque vai ser tudo novo. Só que para as pessoas de Curitiba, isso já é natural. Então, as pessoas que vêm de fora acabam dando mais valor para a cultura de São Paulo do que as pessoas de São Paulo. Entendi. Porque eles ouvem falar daquilo o tempo todo, né? Então, acaba já ficando natural, né? Passo lá na frente todo dia, mas nunca entrei, mas passo na frente. O que você acha, Mariana? Não, eu acho que é isso também, porque, como ela mesma falou, a vida é muito corrida em São Paulo. Então, muita gente, por exemplo, passa no centro de São Paulo, só que passa desapercebido e está atrás da rotina e não vai atrás, não procura, não entra, por exemplo, na Catedral da Sé, no MASP. Quanta gente passa na Avenida Paulista? Todo dia. Nem presta atenção no MASP. Entendi. Maurício, o que você acha? Eu também concordo. Eu acho que essa rotina focada, a gente passa um pouco despercebido do que São Paulo pode oferecer. E pouca coisa não é, né? Então, eu acho que é justamente isso. Às vezes, bastante pela falta de interesse, interesse entre aspas, e essa questão da rotina corrida de cada um. Entendi. Kleber, diversos espaços turísticos, muitos aqui que a gente já comentou, são tombados como patrimônio histórico. Por exemplo, a Casa das Rosas, o próprio Museu do Ipiranga. Você acredita que essa característica de ser tombado como patrimônio histórico pode atrair mais o interesse das pessoas, atrair mais turistas? Com certeza, com certeza. A gente tem que entender o que é o tombamento, o que é um patrimônio. Lógico que quando a gente já joga essa palavra, as pessoas já se interessam um pouco, as pessoas já puxam um pouco o interesse das pessoas. Mas a gente tem que entender ainda um pouco além disso. Quando a gente fala de tombamento, quando a gente fala de patrimônios, a gente está falando de história, a gente está falando de memória, a gente está resgatando uma coisa do passado. Que seja, beleza, acho que a maioria dos historiadores poderia falar assim, são memórias, mas são memórias escolhidas.
Por que a gente não preservou aquilo, a gente preservou aquilo? Que seja, mas independente disso tudo... É uma escolha, né? É uma memória, é uma memória que está ali, está viva, que você pode entrar e você pode enxergar, entendeu? Com certeza isso ajuda muito. Diversos bairros de São Paulo, eles são formados por culturas diferentes. Italiano, árabe e assim vai. Você acredita que também isso pode trazer mais pessoas interessadas nesses bairros exatamente por ela ser formada por uma cultura diferente da brasileira? Ó, que é engraçado, né? Toda a nossa origem é uma origem mista. Muito. Nós somos origens de italianos, de portugueses, de Espanhóis. Africanos. E quando eu digo África, eu digo um continente. A gente tem uma mistura muito grande. Então, tem uma coisa que a nossa amiga falou, que tem a gente, de vez em quando, e isso é verdade, concordo muito com ela. A gente vai no Museu do Ipiranga, a gente olha em volta do Museu do Ipiranga, eu adoro, acho lindo o lugar, nós vemos pessoas que não são paulistanas. Nós vemos lá para conhecer. Exato, às vezes a gente vê pessoas que até de fora do território nacional, visitando o Museu do Ipiranga. Só que da mesma forma, se a gente prestar atenção às pessoas que moram ao redor do Ipiranga, que já estão arrotinados com saturados com aquela visão, com aquele ambiente que eles têm todo dia ali à disposição, ao mesmo tempo, eles gostam muito de ir para a Liberdade. A Liberdade, que é uma outra rotina, que é totalmente diferente. É quase como se você estivesse indo para outro estado. Outro país. Isso. Talvez a gente encontre essa diversidade maior em todo o nosso território nacional, aqui em São Paulo, aqui no centro de São Paulo. A gente vê isso muito fácil quando a gente anda no centro de São Paulo, no centro velho. A gente vê pessoas de todos os lugares naquele lugar. Milhares e milhares de pessoas, vindas de todos os lugares. E vocês já conheceram ou já foram nesses bairros como Liberdade, Bexiga, que é formado por outras culturas, gostam? Pamela, já foi em algum desses bairros? Eu concordo, né? Justamente pela minha origem, eu tenho minha descendência nipônica. O bairro da Liberdade é justamente isso, ele conta uma história. Você anda nas ruas e é o retrato das ruas do Japão. Os locais, os produtos que são vendidos, as construções, os lustres dentro dos locais, as conversas, o idioma, tudo é diferente, é muito diferente. E provavelmente essa forma cultural diferente de se viver atrai as pessoas para verem o lugar, né? Para conhecer, justamente. Concordo com vocês. E agora a gente vai ver uma matéria que a equipe do Antenados gravou numa das regiões de São Paulo que mais concentra pontos turísticos. O bairro da Luz reúne diversos pontos turísticos da cidade de São Paulo, como a Pinacoteca e a Estação da Luz. Um deles é a Estação Pinacoteca, que abriga o Memorial da Resistência no antigo prédio do Departamento Estadual de Ordem Política e Social. O Memorial da Resistência ele é um museu dedicado às memórias da resistência e da repressão políticas durante a história do Brasil republicano. É um espaço museológico que está instalado no antigo prédio do DOPS, que foi a polícia política aqui do estado de São Paulo. O memorial ainda abriga as celas que foram usadas como prisões na época da ditadura. Havia um complexo de 10 celas e um corredor para banho de sol, e desse complexo só restaram 4 celas e o próprio corredor. Então, além do espaço físico, que é importante para a composição dessa história, o memorial também preserva as memórias das pessoas que passaram por aqui. Então, nas celas, especialmente a última cela, é uma cela onde o visitante pode escutar relatos das pessoas que ficaram presas aqui. De novo, porque alguém lá estava preso, havia dito algumas coisas e eu negava. Foi aí que eu voltei novamente para interrogatório. Na matéria, nós conhecemos diversos pontos turísticos da região da Luz, em especial o Memorial da Resistência. Vocês já foram ou conhecem algum dos museus dessa região? Eu visitei o Memorial da Resistência justamente para fazer um trabalho acadêmico no ensino médio, e a sensação que a gente sente quando entra é assustador. Angustiante. Porque o que a gente estuda parece uma realidade muito distante. E quando a gente consegue ter contato com aquilo, parece que está tudo muito perto, né? E que a gente consegue imaginar o que foi aquele período, o sentimento que as pessoas tinham que aguentar, que engolir, e até mesmo o retrato do local, né? Assim, Atmosfera. a atmosfera é um clima bem pesado, eles
procuram expor bastante pra gente os documentos, tem tudo documentado, a cela onde as pessoas eram aprisionadas, o clima é bem pesado. E ali na Luz, né, vocês sabem, existe ali a Estação da Luz, a Estação Júlio Prestes, o Memorial da Resistência, o Museu da Língua Portuguesa. Vocês acreditam que essa proximidade de locais turísticos, espaços turísticos, ajudam a promover o turismo da região? Camila? Ajuda, sim, porque causa um pouco mais de interesse nas pessoas, né? De repente você fala, sair da minha casa para ir lá no tal lugar, aí daquela preguiça, né? Mas aí, de repente, você sai para ir visitar um lugar, e depois você visita outro, já vai causando um pouco mais de interesse, né? Então, você pode fazer uma agenda para um dia só visitar vários pontos. Acho que compensa mais até você ir visitar vários lugares, porque aí já não dá tanta preguiça, né? Fica mais fácil. O que você acha, Andressa? Eu acho que pelo fato de estar próximo, você sair de um lugar, poder já entrar no outro, também eu acho que já dá um ânimo, já é um ponto positivo. O Antenados vai para um rápido intervalo e, na volta, a gente continua falando mais sobre os pontos turísticos de São Paulo. Não saia daí! O Museu Paulista Universidade de São Paulo, mais conhecido como Museu do Ipiranga, abriga diversas obras de arte sobre a história da independência do Brasil, que inclui até um mausoléu com os restos mortais de Dom Pedro I. O Parque do Ibirapuera é um local que reúne cultura e entretenimento, aliado à natureza. Lá é possível praticar esportes como patinação, corrida e ciclismo, ou conferir as exposições na OCA, museus de arte moderna e contemporânea, e ainda assistir espetáculos no auditório local. O Antenados está de volta e o tema de hoje são os pontos turísticos de São Paulo. Kleber, um dos principais cartões postais de São Paulo é a Avenida Paulista. Por que essa simples avenida chama tanta atenção? Não é à toa, né? Não é à toa. A origem da Avenida Paulista já é pomposa, né? O nosso primeiro asfalto é transportado da Holanda para a gente, o lugar onde começou a urbanização da gente. Diversos barões do café moravam lá, exato, certo? Exato. Essa avenida, ela não é uma incógnita. Ela, desde sua origem, ela já era para ser criada dessa forma. Entendi. Entendeu? Vários barões do café realmente andavam por ali. Ela tem essa coisa pomposa desde sua origem. Hoje em dia, a gente só aumentou mais. Talvez um dos lugares que as pessoas mais andam ali, a gente pode ver 1.001 pessoas andando ali por minuto, mas eu sei que é meio loucura, mas se a gente parar um pouco e olhar em volta, a gente vai estar dentro da história ali dentro. E além de tudo, ela é um centro financeiro, ela reúne todos os bancos da cidade de São Paulo. Financeiro, né? E cultural também. A gente tem vários tombamentos ali, a gente tem o MASP ali. Então, cultural também, financeiro e cultural. Entendi. E para vocês, por que essa avenida é tão importante? Jonathan? A questão de a gente trabalhar variedades, que a gente já foi dito, existe a diversidade ali é bastante grande. Tem os centros comerciais, os centros culturais, já frequentei bastante teatros ali. O próprio MASP tem um reduto de jovens embaixo dele. Então, assim, é bastante frequentado. Então, assim, para mim, a Paulista, o legal é isso. O legal é você encontrar tudo ali. Entendi. O que você acha, Camila? A Paulista, eu trabalhei lá por um tempinho e todo dia eu ia visitar o Parque do Trianon. Aquele parque é fantástico. Nossa, é um lugar incrível ali. Você vê ali um reduto de Mata Atlântica no meio daquele monte de concreto. Eu, particularmente, acho uma coisa incrível. E as pessoas, assim, eu acho até uma pena isso, né? Porque como lá tem muito executivo, o pessoal só passa por lá correndo, só passa por lá tratando de negócios.
E então eu digo, eu trabalhava no escritório de contabilidade, mas chegava assim no horário de almoço, eu ia para o Parque do Trianon para relaxar. Você para observar, lá tem muita biodiversidade. Tem espécies diversas de aranhas, de insetos, de pássaros. As pessoas não param para observar esse tipo de coisa. Então, eu acho que ali o ponto mais legal ali da Avenida Paulista é o Parque do Trianon. Parque do Trianon. Isso sem falar que, assim, chega no Natal, Paulista inteira fica muito bonita, Ela vira um né? ponto turístico por ela própria. Nossa, fica um negócio muito bonito. Kleber, o Centro Velho de São Paulo oferece muita coisa para quem tem vontade de conhecer. O que você acha bacana conhecer naquela região? O Centro Velho eu tenho uma curiosidade do Centro Velho. Fala. Poucas pessoas sabem disso. Muitas pessoas, se a gente estava falando da Avenida Paulista, Centro Velho, então, é infestado de pessoas ali por minuto. Ali. Centro Velho, além das básicas, né, que a gente tem ali, pátio do colégio e tal, a gente tem um marco que eu gosto muito de visitar e que poucas pessoas sabem que é, na verdade, um marco, né, que é o Triângulo, que talvez é uma teoria, talvez tenha sido feito sem querer, mas seria entre as ruas, a Rua Direita, a Rua São Bento e a antiga Rua do Rosário, que hoje é 15 de novembro. É um triângulo. É ali que a nossa história, a nossa origem se concentra de São Paulo. Era dentro, entre as igrejas, né? Entre igrejas de algumas vertentes diferentes ali, mas de qualquer forma eram igrejas e as pessoas moravam ao redor. Esse triângulo está lá até agora, ele simboliza a Santíssima Trindade. E agora eu quero perguntar para vocês, o Parque do Ibirapuera ele é um parque conhecido muito pelas pessoas vão andar de skate, andar de bicicleta, só que ele tem espaços turísticos lá dentro, como a Oca, o Obelisco, mas as pessoas não costumam frequentar esses lugares, eles vão mais para correr mesmo, se divertir. O que precisa ser feito para as pessoas se atraírem por esses pontos, esses espaços turísticos dentro do Parque do Ibirapuera, na opinião de vocês? Maurício. Eu acho que o Parque do Ibirapuera é um escape paulistano para fugir um pouco da rotina, encontrar natureza, lazer e, ao mesmo tempo, cultura. E falta um pouco de incentivo para esses espaços, para o paulistano frequentar esse lugar. Tem interesse? Interesse. Pamela, o que você acha? Eu concordo. No caso do Obelisco, por exemplo, muita gente não sabe ou não tem curiosidade, mas ali está representando a Revolução de 32 e ninguém, assim, ou então pouca gente sabe a história. Por que o Obelisco está ali? Muita gente vai para lá focado só no lazer. E eu acho que, às vezes, a população esquece de que o Parque do Ibirapuera, além de ser um refúgio, também é um centro cultural. Kleber, recentemente a fonte da Praça Júlio Mesquita foi restaurada. Eu vou até mostrar umas fotos para vocês. Vamos ver as fotos. Essa foto, ela está aí totalmente depredada, suja, com diversas pichações. Essa também, olha o estado deplorável da obra. E agora ela recentemente que foram colocados vidros em volta da fonte para que ela fosse conservada pela população. As lagostas de bronze que voltaram foram limpas. Isso tudo foi feito para evitar uma nova depredação da população. Você acha que o governo precisa tomar medidas como essa para que as pessoas não estraguem obras? É um mal necessário, né? É um mal necessário. Se a gente, por um lado, a gente deveria trabalhar conscientização das pessoas, para as pessoas estarem andando por esses marcos que a gente está falando, que são marcos tão bacanas, e entender e se colocar como sujeitos no meio de uma história, e as pessoas, infelizmente, isso não acontece, o que vai acontecer é exatamente isso, é uma desvalorização. São peças velhas ali que não têm ligação nenhuma com as pessoas que estão passando. Elas não veem um vínculo com a história delas. Não tivemos um trabalho de conscientização com essas pessoas, infelizmente. Uma ideia talvez bacana são o que muitas escolas costumam fazer, que são excursões com professores, obviamente, da área de história. Principalmente pelo Centro Velho de São Paulo. O Centro Velho seria muito bacana. Excursões, mas quando eu digo excursões, não excursões focadas num museu, numa peça de teatro, mas excursões para passear por São Paulo. Vamos ver a cultura, vamos ver a ligação atemporal que nós temos com essas peças. E talvez aí sim a gente comece a valorizar um pouquinho mais isso. Eu acho que um homem sem história é um homem sem futuro, é uma pessoa sem presente.
Aquela história é muito importante, mas deve ter um trabalho para a pessoa entender isso. Entender essa importância. Com certeza. Na opinião de vocês, o governo precisa tomar medidas extremas como essa para que as pessoas tenham respeito por essas obras? Mariana. Nesse caso, sim, né? Porque as pessoas não... Foi mesmo o que ele disse, as pessoas não têm contato muito com a história, elas não sabem a história daquele monumento e não sabem a importância real disso. Então, elas simplesmente destroem a história da própria cidade e o governo precisa manter aquilo. Então, eu acho que eles precisam ter esse tipo de medida. É. Às vezes é necessário. Isso. Camila? Não precisaria, né? A gente que precisaria criar bom senso. Sempre. É a mesma coisa que você, por exemplo, criar uma lei para as pessoas terem assento preferencial dentro do transporte público. Isso é tudo uma questão de bom senso, não precisaria ter uma lei para isso. É a mesma coisa, o governo não precisaria tomar uma atitude drástica desse jeito. Mas, infelizmente, as pessoas vão depredar. E eu penso assim, por mais que você divulgue a história, por mais que você conscientize, que você faça um trabalho de conscientização grande, sempre vai ter as pessoas que não se interessam, sempre vai ter as pessoas que preferem pichar, que preferem depredar. Então, por mais que assim, o governo tenha feito essa obra na fonte, as pessoas vão ver de longe, vão ficar distantes, mas antes isso do que voltar ao que era, né? Entendi. Às vezes vai conservar, né? Pelo menos mantém a beleza do lugar. Então. O que você acha, Pamela? Eu concordo. Eu acho que não necessitaria, mas nesse caso é algo necessário justamente pela conscientização da população. Eu acho que em certos casos a massa não percebe o que representa o monumento. Acaba vendo como um algo bonito ou um algo desnecessário. E aí acaba esquecendo o sentido real. Entendi. Para a gente resumir o que a gente falou até agora, eu queria que vocês dissessem alguns pontos turísticos que vocês acham importantes em São Paulo. Jonathan. Eu acho legal, eu faço curso de rádio e TV, eu acho legal o MIS, né, que é um... Museu da Imagem do Som, na Avenida Europa. Exatamente. Lá você geralmente existem... Eles fazem alguns certos tipos de exposições voltados a isso. E você pode conhecer não só a história aqui de São Paulo, como uma história que abrange até outros países. Maurício? A Catedral da Sé. Sim. Pelo ecletismo que ela reúne, os diferentes estilos arquitetônicos e por dentro toda a história que envolve ela. Então, eu acho que é muito importante. Me fala Pamela. Eu opto pelo Museu da Língua Portuguesa. Na Luz. Com certeza, justamente por ser a nossa língua, a língua mãe, e que acaba reunindo toda a nossa cultura. Andressa, algum? O Museu do Ipiranga, que eu acho que é o que melhor caracteriza o povo brasileiro. Ele reúne muita história. Sim. Camila? Eu valorizo bastante o Memorial do Imigrante, porque eu acho que ali é um lugar assim que tem uma história muito bonita. Da última vez que eu fui lá, eu cheguei a encontrar o passaporte do meu tataravô colado na parede. Isso foi um negócio muito, muito legal. E lá tem uma parte que tem todos os registros da imigração estão no computador. E se você jogar os seus dados, você consegue puxar a imigração da sua família desde quando chegou ao Brasil. Isso é um negócio genial. Eu acho isso incrível. Mariana, me diz um. Eu gosto muito do Centro Velho, em geral. Porque ele conta totalmente a história de São Paulo. Então, todos os pontos que estão ali reunidos no Centro Velho, eu gosto bastante. Kleber, então você, como historiador, indica pra gente alguns pontos turísticos imprescindíveis em São Paulo. Imprescindíveis. Acredito que todos que foram citados são imprescindíveis. Todos que a gente falou aqui, a gente falou da Catedral, que é super importante, o Museu do Ipiranga, que, poxa, eu acho que todos os paulistanos deveriam visitar, não só paulistanos, mas afora também. Ele é lindo, não é à toa. O próprio Centro Velho é indispensável. Eu acredito que todos eles são importantes, todos eles. Mas um pouco mais além, eu acho que a gente tem que trabalhar pensando que tudo que a gente está ao redor pode se tornar um dia um ponto turístico, um patrimônio histórico. Tudo isso que a gente está vivendo vai ser passado, vai ser história, um momento. História. Exatamente. A gente estava falando, o Museu do Ipiranga não está ali à toa, foi escolhido aquilo. O Centro Velho, a gente poderia ter destruído aquela casa, deixado aquela, mas não, a gente deixou aquele ambiente escolhido. O nosso futuro também é o mesmo. Então, eu acho que a gente tem que viver pensando quanto a isso.
Agora, os principais pontos, com certeza, seriam esses. Nosso programa vai ficando por aqui. Eu agradeço o historiador Kleber Dias por ter vindo ao nosso programa e aos nossos convidados por ter passado toda a experiência e a opinião de vocês. E se você aí de casa quer dar alguma opinião ou tirar dúvidas, curta nossa página no Facebook ou assista aos nossos vídeos no site da TV São Judas. A gente fica por aqui e até o próximo programa. O Antenados está de cara nova e a gente continua